Além dos Outros, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não fazem os publicanos também o mesmo? Disse Jesus, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Na lição de hoje, Emmanuel nos relembra que Jesus espera algo mais de nós. Que fazer o básico, o mesmo que tantos outros já fazem, é uma obrigação comum a todos. E o cristão tem o dever de fazer mais, de ir além do comum. A passagem evangélica indaga: não fazem os publicanos também o mesmo? As palavras do próprio Mestre. Emmanuel, então, diz que trabalhar no horário comum, cuidar dos deveres domésticos, obedecer às leis, ser correto no proceder, cumprir as obrigações, tudo isso são tarefas peculiares a crentes e descrentes no mundo. Tanto o cristão, quanto o ateu, quanto o judeu, todos eles cumprem essas obrigações de cada dia. Jesus, porém, espera mais de nós. Além de realizarmos nosso trabalho, estamos criando coragem, alegria e estímulo ao nosso redor? Estamos improvisando bem onde outras pessoas falharam em demonstrar? Aproveitamos o material que outros desprezaram? Sabemos aguardar com paciência onde outros se desesperaram? Conservamos nós o espírito de serviço, onde outros congelaram a ação? Partilhamos as alegrias de nossos amigos, sem inveja, sem ciúme? Participamos do sofrimento dos adversários, sem nos acharmos superiores e nem alardando esse sofrimento neles?
O que damos de nós mesmos para o ministério da caridade? Todas essas perguntas demonstram que o cristão deve ir além do comum e fazer tudo isso que Emmanuel indicou. Porque garantir o continuismo da espécie, ser útil no geral, se adaptar aos movimentos da vida, são características até mesmo dos irracionais, dos animais. O homem vulgar, aquele que não tem nenhum objetivo espiritual na vida, vem comendo, bebendo, dormindo e agindo sem qualquer diferença fundamental na sociedade. Mais de 20 séculos até hoje, luz abençoada resplandeceu na terra, com os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos convida a ir além, escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos percebem essa luz, mesmo que ela envolva todos. Mas, enquanto alguns se felicitam nessas bênçãos extraordinárias, Jesus desafia-nos, nos indagando o que de extraordinário estamos fazendo. Essa é uma preocupação muito legítima do cristão, de não ficar estacionado, de não deixar que a ociosidade tome conta dos seus dias, que ele leve uma vida comum, se comparável aos materialistas, aqueles que não têm qualquer objetivo espiritual, qualquer sentimento de elevação. Nós que estamos buscando a oração, que estamos buscando o Evangelho do Cristo, temos o dever de colocar em prática. E ao colocarmos em prática o Evangelho do Mestre, estaremos indo além do que a maioria já faz. Porque cumprir os deveres de cada dia, obedecer os regulamentos, as leis dos homens, tudo isso é exigível do cidadão comum, seja ele religioso ou não. Mas o cristão tem um dever de, além de realizar tudo isso, deve ir além, envolvendo o irmão sofredor, aliviando as dores, dando uma atenção a um pedinte, perguntando seu nome, oferecendo algo mais do que simplesmente a esmola, um pão, um alimento. Buscar dar um sentimento mais elevado às nossas condutas. Enquanto os colegas de trabalho exercitam a maledicência, falam mal dos outros, criticam, levantam questões desnecessárias, que nós possamos ser aquele que apazigua, que não fala mal de ninguém, que não inflama comentários infelizes, que não inicia contendas desnecessárias. Sejamos, portanto, o cristão verdadeiro, o homem de bem, conforme descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa forma, estaremos indo além e destacando-nos no serviço cristão, para recebermos cada vez mais responsabilidades e tarefas redentoras em favor da humanidade. Pedimos, Senhor, portanto, que a Tua luz nos envolva o caminhar e nos permita exercer o Teu Evangelho no nosso dia a dia, com determinação, com força, sem pestanejar, sem desistir apesar das dificuldades e das perseguições alheias. Que não nos deixemos mergulhar nesse ambiente tão infeliz, provocado pelos materialistas, por aqueles que se julgam felizes por gozarem dos prazeres da carne e que muitas vezes desejam também nos arrastar para os vícios e para as infelicidades proporcionadas por esses atos. Que mantenhamos, portanto, a força e a energia necessária para repelir essas vibrações, mantendo em nossas residências um ambiente elevado, equilibrado, em que somente entidades felizes, iluminadas, frequente o nosso lar, buscando novas energias, a reposição
das vibrações, da meditação e também o tratamento das entidades infelizes trazidas para ouvir o Evangelho do Cristo. Que a paz de nosso Senhor nos envolva a cada um e que observemos as lições de Emmanuel, indo além do comum, dando mais de nós mesmos para aqueles que necessitam e fazendo a diferença na sociedade, para identificarem em nós verdadeiros sacerdotes do Cristo, seus discípulos modernos, que aplicam o Evangelho e fazem da sua conduta a chama viva do Evangelho. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.